Um certo dia, um doutor da lei se levantou para questionar Jesus e colocá-lo à prova. O homem queria saber o que fazer para herdar a vida eterna, e a resposta de Jesus foi, na verdade, uma outra pergunta. O que está escrito na lei? Perguntou Jesus. É claro que aquele homem, sendo um estudioso, saberia responder muito bem. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele estava certo. Jesus declarou que ele tinha respondido corretamente e que, se seguisse aqueles mandamentos, viveria. O homem então olhou para Jesus e perguntou: Mas quem é o meu próximo? E foi nesse momento que Jesus lhe contou uma parábola, a parábola do bom samaritano. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de ladrões. Eles roubaram tudo que ele tinha, bateram nele e se retiraram, deixando-o semi-morto. Descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, ao ver aquele homem, passou longe. Algum tempo depois, veio um levita e, chegando àquele lugar, vendo-o, também passou longe. Por fim, veio um samaritano que, ao ver o homem ferido à beira do caminho, se compadeceu. O samaritano se aproximou, atou suas feridas passando azeite e vinho, logo depois o colocou em seu próprio animal e o levou para uma hospedaria. No dia seguinte, o samaritano entregou 2 denários ao dono da hospedaria, pedindo para que cuidasse daquele homem ferido e que qualquer outro gasto ele pagaria quando voltasse. Ao terminar de contar a parábola, Jesus fez uma pergunta ao doutor da lei: qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O doutor respondeu corretamente que foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus concluiu seu ensinamento com o exemplo: vá e faça o mesmo. Vamos agora dar um olhar mais detalhado para esta parábola e aprender com as atitudes de Jesus e do doutor da lei. Antes mesmo que a parábola comece, já temos muito a aprender. Primeiro, lemos que o doutor se levantou, uma atitude que demonstra uma certa cortesia social e uma saudação de respeito, mas logo depois lemos que ele queria testar Jesus, uma contradição que só poderia vir de um coração corrupto. Quando Jesus perguntou o que dizia a lei, o doutor prontamente respondeu. O olhar desse doutor e de muitos outros estudiosos da época estava sempre voltado para as obras, o que fazer para alcançar a vida eterna. Eles viam a lei como a única forma de alcançar a salvação e se gabavam por viver tão rigorosamente. De fato, eles estudavam a lei com afinco. Mas qual o problema nisso? O problema é que eles não viam a lei como algo que os levava até Deus, mas sim como algo que fechava o caminho, pois ninguém chegaria até Deus se não vivesse como eles. Os doutores da lei não entendiam que é pela misericórdia que poderiam alcançar este dom de Deus. Agora vamos direto ao ponto. O que aprendemos com essa parábola? Jesus começou dizendo que aquele homem descia de Jerusalém para Jericó. Essa estrada de 27 quilômetros era conhecida por ser muito perigosa, o ambiente perfeito para o tipo de situação narrada na parábola. Jesus intencionalmente não dá detalhes sobre o viajante, mas uma plateia judaica presumiria que era um homem judeu. O judeu jamais negaria ajuda a um irmão judeu. No entanto, o sacerdote e o levita o fizeram porque havia algumas maneiras de identificar se alguém era do seu povo ou não. A primeira delas seria pela fala, mas a parábola nos conta que o homem estava ferido, provavelmente sem conseguir nem mesmo pedir ajuda. A segunda maneira seria pelo modo de se vestir, mas a parábola também nos conta que os ladrões haviam tirado suas roupas. Era como se aquele homem não pertencesse a povo ou religião nenhuma. A lei de Moisés ensinava que o seu próximo era seu compatriota, ou seja, alguém do seu povo. Então, quem se desviaria do seu caminho para ajudar um homem qualquer? Você entende o que Jesus queria ensinar aqui? Ajuda e compaixão não podem ser limitadas por essas coisas ou direcionadas apenas ao seu povo. Assim como o amor de Jesus não tinha essas limitações, o nosso amor para com o próximo também não deve ter. O sacerdote é o primeiro a passar por aí. A parábola conta que, ao ver o homem à beira da estrada, ele passou pelo outro lado. Os sacerdotes eram, de certa forma, reféns de uma lista de regras. Se aquele homem não estivesse apenas ferido, mas estivesse morto, o sacerdote, segundo a lei de Moisés, se tornaria impuro por tocá-lo. Essa impureza exigiria que o sacerdote se afastasse das suas responsabilidades para com o povo, e é provável que ele tenha pensado nisso. O levita é o segundo a passar. Os levitas não eram tão limitados por tantas regras como os sacerdotes. Se o desejasse, poderia ter feito algo para ajudar aquele homem. No caso do levita, há uma diferença. A parábola diz que um levita chegou àquele lugar e, quando viu, passou pelo outro lado. Enquanto o sacerdote passou longe, o levita se aproximou do homem ferido, coisa que o sacerdote não fez. Apenas chegar perto de um homem morto já o tornaria impuro, mas parece que isso não assustou o levita. Se o medo de se contaminar não era o principal motivo para não ajudar, qual seria então?
Alguns estudiosos dizem que o o impediu de prestar ajuda foi o medo dos assaltantes que poderiam fazer o mesmo com ele. De qualquer forma, tanto o levita quanto o sacerdote contribuíram para o sofrimento daquele homem pela negligência. Agora chegamos ao ponto central, o bom samaritano. Até aqui, a parábola conta o seguinte padrão: vieram, fizeram e foram embora. Os ladrões vieram, roubaram e foram embora. O sacerdote veio, viu o homem e foi embora. O levita veio, se aproximou, viu o homem, mas também foi embora. O samaritano quebra esse padrão. Ele vem, vê o homem e o ajuda. A grande questão é que o herói dessa parábola é um dos odiados samaritanos, que eram comparados aos filisteus e edomitas, dois povos inimigos dos judeus. Essa parábola seria muito mais aceita se fosse um judeu ajudando um samaritano ferido. Afinal, isso faria com que os judeus se sentissem muito mais misericordiosos. Mas Jesus, propositalmente, usa o contrário. O samaritano age com uma compaixão muito maior que os judeus. Jesus foi muito corajoso ao construir essa parábola dessa forma diante dos líderes religiosos presentes, fazendo um samaritano ser moralmente superior a eles. O samaritano passa então a cuidar do homem ferido, começa atando suas feridas, um ato que também é uma figura de Deus ao salvar as pessoas. Além disso, o samaritano usa dois elementos interessantes nas feridas: azeite e vinho. Esses não eram remédios usuais nos primeiros socorros, na verdade, eram elementos sacrificiais usados na adoração no templo. O samaritano derramou uma verdadeira oferta agradável a Deus. Depois disso, ele coloca o homem ferido em seu próprio animal, o que nos mostra que era alguém bem-sucedido, já que os pobres andavam a pé, mas pessoas de classes sociais mais elevadas possuíam animais. O samaritano leva aquele homem até uma hospedaria e cuida dele durante a noite. No dia seguinte, após deixar dinheiro para que o dono da hospedaria seguisse com os cuidados, promete voltar para pagar qualquer gasto restante. Para muitos, o bom samaritano é uma demonstração do próprio Jesus, mostrando um amor inesperado, cuidando das feridas, salvando do perigo, pagando o preço e prometendo voltar. Quando os líderes religiosos tradicionais falham, o agente de Deus chega para tratar as feridas daquele que sofre. É interessante observar que, para os ladrões, aquele homem a caminho de Jericó era alguém para ser explorado, para o sacerdote, um problema a ser evitado, para o levita, motivo de curiosidade, mas, para o samaritano, aquele homem era alguém para ser amado. Enquanto o sacerdote e o levita deixaram de agir por temor, o samaritano agiu por amor. Depois disso, ele coloca o homem ferido em seu próprio animal, o que nos mostra que era alguém bem-sucedido, já que os pobres andavam a pé, mas pessoas de classes sociais mais elevadas possuíam animais. O samaritano leva aquele homem até uma hospedaria e cuida dele durante a noite. No dia seguinte, após deixar dinheiro para que o dono da hospedaria seguisse com os cuidados, promete voltar para pagar qualquer gasto restante. Para muitos, o bom samaritano é uma demonstração do próprio Jesus, mostrando um amor inesperado, cuidando das feridas, salvando do perigo, pagando o preço e prometendo voltar. Quando os líderes religiosos tradicionais falham, o agente de Deus chega para tratar as feridas daquele que sofre. É interessante observar que, para os ladrões, aquele homem a caminho de Jericó era alguém para ser explorado, para o sacerdote, um problema a ser evitado, para o levita, motivo de curiosidade, mas, para o samaritano, aquele homem era alguém para ser amado. Enquanto o sacerdote e o levita deixaram de agir por temor, o samaritano agiu por amor.